Então veja, irmãos, a Arca da Aliança, ela era uma caixa, na verdade, né, que ficava dentro do Santo dos Santos. E ali, então, era um ponto onde Deus se manifestava. Veja, a arca, ela em si, não era a presença de Deus. O simples fato de a arca estar naquele lugar não significava necessariamente que Deus estava, né, naquele material, naquele ouro, naquela madeira, mas aquele ali era o objeto estabelecido por Deus, no qual ele se manifestaria. Ou seja, a Bíblia nos mostra claramente, Deus falando assim: porás o testemunho que eu te darei. Eu vou te dar um testemunho, vou te dar a lei, e tu vais colocar nesta arca. E quando Deus então dá para Moisés as tábuas da lei, as tábuas da lei depois são colocadas dentro daquela arca. Depois a Bíblia nos mostra que Deus também coloca naquela arca, ordena que coloquem o maná, né, uma parte do maná, assim como havia uma parte da lei, né, a lei era muito extensa, mas Deus mandou colocar uma parte da lei constituída pelas tábuas dos 10 mandamentos, como uma mostra de uma dispensação de uma aliança. Por isso aquela arca era chamada de Arca da Aliança. Ali estava então, dentro daquela arca, a marca da aliança por meio da lei. E Deus manda colocar também naquela arca um pouco de maná, o pão que desceu do céu. E a Bíblia nos mostra, Jesus falou sobre si: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais lá no deserto comeram maná, mas eu sou o pão que desceu do céu. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia! A aliança com Deus começava com a lei, mas depois ela passava para Jesus. Jesus veio para cumprir toda a lei. Aleluia! A lei era a primeira fase desse projeto de salvação estabelecido por Deus, mas depois ela culminava em Jesus. Aleluia! Jesus veio então para cumprir toda a lei. Ele fala: eu sou o Senhor do sábado. Ele cumpre a lei nele, a lei cerimonial apontava para Jesus. E a Bíblia nos mostra que o terceiro objeto que estava dentro da arca era a vara florescida de Arão. A Bíblia nos mostra que, em certo momento, houve contenda entre o povo de Israel, as pessoas contestando a autoridade que estava sobre a vida de Arão, e Deus então estabelece que aquelas pessoas coloquem suas varas uma ao lado da outra, e Arão também coloca a sua, e Deus faz com que a vara de Arão floresça. Deus mostra para aquele povo que o ministério que ele tinha dado para Arão não era um ministério humano, mas era algo divino. Era a manifestação de um ministério espiritual que estava ali. Aleluia. E justamente a vara de Arão significa a ação do Espírito Santo, que é o terceiro momento desse projeto de salvação. Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei a Ele vos dará, enviará um outro Consolador do mesmo tipo que eu, e Ele estará para vocês para sempre, e Ele vos fará lembrar das coisas que eu vos falei, Ele vos ensinará todas as coisas. Jesus então anuncia o terceiro momento desta grande aliança, que é o momento da graça, em que o Espírito Santo começa agora a habitar no meio da igreja, e começa a fazer aquela igreja viver com uma vida que não é dela, uma vida que vem de Deus, manifestar uma vida que é do céu. Isso era o significado daquela arca da aliança. Aleluia! Agora veja, irmãos,
Jesus, a Bíblia nos mostra claramente, diz, nela você vai colocar o testemunho que eu te darei, e virei a ti de cima do propiciatório, que era aquela tampa de ouro maciço, de 1 metro de comprimento, 70 centímetros de largura, com 2 querubins, com as asas voltadas um para o outro, olhando para baixo, aquela tampa maciça, uma peça só, de ouro puro, aleluia. Os querubins é uma marca da santidade de Deus, os querubins estão diante do trono de Deus, os querubins estavam na cortina que separava os santos dos santos dos santos. Oh, aleluia. Quando alguém viu um querubim, sabia que Deus estava logo ali. Aleluia. E era naquele ambiente que Deus se manifestava. Era ali que Deus se manifestava para o seu povo. Que Deus queria falar para o seu povo. Aleluia. Agora, irmãos, o que acontece? A Arca da Aliança, simplesmente aquele objeto, sem que haja manifestação de Deus, ele é um objeto religioso. Ele é simplesmente uma religiosidade. Porque aquilo ali não é Deus, aquilo ali é o lugar onde Deus se manifesta. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que em alguns momentos as pessoas não entenderam isso. E hoje eu quero falar aqui sobre a função desta arca dentro de famílias. 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 e 4, se você puder acompanhar, acompanhe. Nos diz a palavra: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Me chama a atenção uma coisa aqui, irmãos. A Bíblia nos mostra que nós estamos vivendo aqui no final do tempo dos juízes, em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. No entanto, a arca estava ali. A arca estava no tabernáculo em Siló. A presença de Deus estava disponível para aquele povo. Mas Deus tinha colocado, irmãos, uma família naquele tabernáculo. Essa família era a família de Eli, o sumo sacerdote. E a Bíblia nos mostra que, embora Deus estivesse com a arca ali, estivesse se manifestando ali, aleluia, ele não conseguia falar, ele não conseguia se comunicar. E a Bíblia nos mostra, então, que eram raras as vezes em que Deus falava com alguém. Mas por que era rara? Se a arca estava ali, se a lâmpada estava acesa. Aleluia! Era rara porque não tinham pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus. Não havia pessoas com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Aleluia! E a Bíblia nos mostra, irmãos, 1 Samuel 3, versículos 11 a 13,
Deus chama a Samuel. Samuel, então, aquele menino que era o mais novo habitante daquele lugar, ele estava agora habitando ali no tabernáculo, ele estava habitando junto àquelas peças sagradas. Aleluia! Mas ele não era a família de Eli. Mas quando chega Samuel, ele começa a conviver com aquela família, ele começa a ver os pecados dos filhos de Eli, a irreverência que havia nos filhos daquele homem, pessoas que não sabiam distinguir o que é santo do que é profano, do que é pecado, do que é iniquidade, pessoas que profanavam o santuário de Deus. Aleluia! E Deus começa a olhar aquele menino. Ele não era de linhagem sacerdotal. Deus começa a olhar aquele menino. E um dia aquele menino está deitado, e mais numa noite de sono, e ele ouve alguém falar: Samuel, Samuel. Ele corre para onde Eli estava deitado, e ele disse: eu não te chamei. E ele disse: então, pensa que com ele, quem sabe, possivelmente saiu da minha cabeça. E ele deita de novo, e vem aquela voz: Samuel, Samuel. Ele se levanta, ele vai até onde está Eli, e pergunta a Eli: Senhor, o senhor me chamou? Não, não chamei. Ele volta para deitar na terceira vez: Samuel, Samuel. Ele vai de novo. Aleluia. Eli começou a perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo. Alguma coisa que ele não estava acostumado estava acontecendo ali. Aleluia. Aí ele diz: olha, volta lá, Samuel. E se isso acontecer de novo, tu fala assim: ó, pode falar, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Deus procurou Samuel. Que coisa tremenda isso, irmãos. Deus chamou Samuel. Não era Samuel que fazia sacrifícios, que fazia a função sacerdotal, ele era simplesmente um auxiliar. Mas um dia Deus olha para Samuel e Deus vai lá e busca ele. Aleluia. Ele passa um recado para Samuel e diz a palavra: disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa que ninguém viu acontecer. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Deus anuncia, irmãos, para Samuel um juízo sobre a família de Eli. Deus não estava falando de um juízo para Israel, não, ele estava falando de um juízo para uma família. Uma família que tinha arca, que tinha lâmpada. Mas que aquilo não significava muita coisa para eles.
Deus não estava falando de uma família ímpia, uma família do mundo, não, Ele estava falando de uma família que tinha arca, de uma família que carregava a arca, que tinha lâmpada acesa. Uma família que tinha sido chamada por Deus. Aleluia! Que coisa tremenda isso, irmãos. Deus chama famílias. E Deus começa a colocar à disposição daquela família tudo que ela precisa. Deus coloca a palavra, Deus coloca a revelação da oração, a revelação do jejum. Deus coloca na mão daquela família segredos que ela vai utilizar para ter vitória espiritual. Mas aquela família que tem tudo isso, ela simplesmente desconsidera isso que Deus deu para ela. Aleluia! Aqueles filhos de Eli, irmãos, eles olhavam para a arca, não como algo que representasse Deus como Senhor da vida deles, mas que representava Deus como algo a ser utilizado por eles para alguma coisa. E a Bíblia diz então que com aquela fonte de poder da religiosidade que a arca lhe dava, as mulheres vinham para o tabernáculo, e eles tinham relacionamentos com aquelas mulheres. Eles pegavam as melhores partes dos sacrifícios para eles, sem respeitar aquilo que era para Deus. Aleluia! Aquela arca para eles era religiosidade. Uma arca sem a presença de Deus é simplesmente uma religiosidade. A pessoa olha para aquilo ali e ela enxerga algo divino, mas a essência daquilo não existe uma manifestação de Deus. Olha para uma igreja, olha esta igreja tem oração, tem jejum, ela prega. Tem oração, tem jejum no sábado, as pessoas estão jejuando. Aleluia, mas quando vai ver aquela família que tem tudo isso, com tudo isso, a presença de Deus não está lá dentro. Deus não está agindo lá. O que está acontecendo? Era assim, meus irmãos, que estava a família de Eli. O povo olhava para eles e dizia assim, lá está a presença de Deus. Lá está a revelação de Deus, lá está a arca da aliança, que tem a lei, que tem o maná, que tem a vara florescida de Arão. Lá está a aliança com Deus. Se um dia nós precisarmos de ajuda, nós sabemos que lá vai ter ajuda, Deus está com eles. Aleluia. E um dia este momento chegou. Aleluia. Chega a hora do combate. Chega a hora, irmãos, de mostrar quem está naquela arca. Chega a hora de mostrar quem está naquela religiosidade aparente. Enquanto está tudo tranquilo, a aparência engana. A aparência é suficiente. Mas quando chega a guerra, aí a gente vê o que tem lá dentro. Aleluia. E um dia os filisteus vieram. E os filisteus se acamparam em frente a um lugar chamado Ebenezer. E o povo de Israel reuniu o seu exército e foi para aquele lugar.
e lutaram com os filisteus. E os filisteus mataram 4.000 homens de Israel. Naquele desespero, eles se lembraram que tinha uma família em Israel que tinha arca. Eles se lembraram de Ofni, de Finéias, de Eli, essa família abençoada. É nessa família que está a solução para a nossa guerra. Vamos trazer a arca da aliança. Aleluia. E lá vão aqueles homens, os filhos de Eli, entram no templo, pegam aquela arca da aliança, aleluia, e vão para o campo de batalha. Ah, meus irmãos, olha o que estava esperando eles lá. Aquela arca para eles era simplesmente uma religiosidade. Não tinha presença de Deus, não tinha manifestação de Deus. Eu me lembro, irmãos, uma vez eu estava no Espírito Santo e lá um irmão que me levou da capital, o irmão era de Cariacica, e ele me levou então de Vitória até Linhares, onde nós teríamos um evento onde eu iria participar. Ele contando que tinha um parente dele, se não me falha a memória, era uma irmã dele, ou cunhada, e parece que a irmã dele tinha falecido. E lá na loja que ela tinha, começou a aparecer o espírito dela para os empregados. E esse irmão então disse assim, não pode ser o espírito dela. Como é que pode ser o espírito dela? A Bíblia nos mostra claramente que o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ele então vai lá e faz um culto, e aquele espírito toma daquelas pessoas, aquela pessoa começa a escrever freneticamente, não escute fulano, né? O nome desse irmão, não escute ele, não escute, não escute, não escute. Ele faz uma oração, vai embora, aquele espírito continua aparecendo para as pessoas lá dentro. Ele vai fazer um outro culto lá, e quando ele ora, se manifesta aquele demônio em uma pessoa, ele diz, eu não saio daqui porque tem alguma coisa aqui que me pertence. E ele diz assim, mas o que é que tem aqui? Perguntou para o dono, né? Se não me falha a memória, era o cunhado, né? O viúvo. Ele disse, olha, a única coisa que tem aqui é uma igreja neopentecostal, que nós demos uma oferta para ela, e eles colocaram uma Bíblia enterrada na soleira da porta e uma no teto. Ele disse, então vai lá e tira essas coisas daí. Eles foram lá, desenterraram aquela Bíblia, comida de bichos. Já tinha aquela do teto, tiraram aquela Bíblia no teto, e nunca mais apareceu aquele espírito. Aleluia! Tinha uma palavra, tinha uma arca, mas o que era a arca para eles? O que era a revelação de Deus para eles? Aleluia! Eu vejo uma coisa, irmãos, enquanto nós não temos uma percepção do que é Deus, do que Deus quer para nós, as pessoas podem falar para falar, e entra no ouvido e sai pelo outro. Eu vejo que se uma pessoa, por exemplo, ela não tem essa percepção de segurança, você fala assim, ó, tu não faz isso que é perigoso. Toma esse cuidado, entra no ouvido e sai para o outro. Por quê? Porque a segurança não é importante para ela. Aí você diz assim, mas como é que ela não escutou? Porque não é, isso aí não é importante. É irrelevante a segurança, ela quer pragmatismo, ela quer praticidade, ela quer correr, ela quer sair rápido. Aleluia. E quando uma pessoa, irmãos, não nasceu de novo, não tem essa percepção de Deus, você pode falar, você pode colocar a Bíblia na sua frente, ela vai olhar aquilo ali como um fetiche, vai olhar ali como um objeto, como um símbolo de religiosidade. E assim estavam os filhos de Eli. Aleluia, só que um dia chegou o dia da guerra.
E aqueles homens então chamam, os filhos de Eli chegam lá, irmãos, e quando chegam lá no campo de batalha, a Bíblia nos diz que foi um alvoroço tremendo entre o povo. Eles começaram a gritar, começaram a pular, chegou a arca de Deus no nosso meio. E foi tão grande, irmãos, que a terra tremeu, diz que é como se a terra estivesse tremendo, de tão grande o alvoroço. Os filisteus ouviram e disseram assim: o que é que está acontecendo lá no arraial dos israelitas? Aleluia. A religiosidade causa barulho, irmãos. Religiosidade mexe com as emoções. Muitas vezes a religiosidade faz um barulhão. Aleluia. Aí alguém vem e diz para os filisteus: olha, a arca da aliança está lá. Aqueles homens se apavoram. Aleluia. Aqueles homens se apavoram com o que está acontecendo. Ele diz assim: nunca aconteceu conosco isso. Eu acho interessante, irmãos, que eles falam assim, parece que os cavaleiros falando, né? Lá em 1 Samuel 4, versículo 9, diz assim: Deus é chegado ao arraial, nunca nos aconteceu tal coisa, são os deuses que feriram os egípcios. E eles dizem assim, irmão José Dani: sede corajosos e portai-vos varonilmente, ó filisteus. Parecia o brado de guerra dos cavaleiros aqui, né? Portai-vos varonilmente e pelejai, porque o Deus de Israel está lá no meio. Os filisteus conheciam o Deus de Israel mais do que os filhos do profeta Eli. E eles se prepararam, irmãos, para lutar contra a presença de Deus. Só que quando eles chegam no campo de batalha, cadê a presença de Deus? Cadê a resistência que eles estavam esperando? Não tinha resistência alguma. Eles mataram 30.000 soldados israelitas. Devastaram o exército israelita. O diabo conhece, irmãos. O diabo conhece a Jesus. E ele conhece os servos de Jesus. Mas para aqueles que dizem ser servos de Jesus e não são, ele diz para eles: quem são vocês? Jesus eu conheço. Os servos de Jesus eu conheço. Mas vocês, quem são? Oh, aleluia. 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 Uma família que tinha arca, que tinha lâmpada, mas eles viviam como se aquilo ali não fosse nada para eles. Quantos instrumentos que Deus tem nos dado, irmãos. O que nós estamos colocando em prática na nossa casa? O que você tem colocado em prática na sua casa? Como tem sido a sua rotina? Estamos falando aqui de uma família. Aleluia, temos Bíblia, temos revista de escola bíblica, temos um projeto dentro da nossa revista de escola bíblica, cada lar uma escola, para as pessoas lerem em casa, os familiares, o pai, a mãe, os filhos, leem um pouquinho, depois fazer perguntas um para o outro. Quem é que está usando isso? Pastor Humberto está fazendo meia hora de oração por dia pelo Telegram. Quem é que está orando com ele? Aleluia. Nós temos revista,
Nós temos a Bíblia, nós temos a escola bíblica. Nós temos oração meia hora por dia com o pastor presidente. Mas o que você está fazendo com isso? Não adianta ter a arca na sua casa. Não adianta ter uma lâmpada que está lá. Mas onde está a presença de Deus? Onde está a vida de Deus no meio daquilo? Vai chegar o momento da guerra. Vai chegar o momento da guerra. O Ramakanda Ramashuri Kanda Ramahanda Ragana Ramasharamanda Ramakaramaha. Aleluia. A Bíblia nos mostra, irmãos. Mateus 17, versículos 15, 16, depois 19, 21. Que um dia chegou um homem para os discípulos de Jesus. Eles viam Jesus curando, fazendo tantos milagres. E aquele homem tinha um filho que era lunático, sofria muito, muitas vezes caía no fogo. E ele então olha para os discípulos e pensa assim: opa, esses homens estão com Jesus. Ele vai lá e traz o menino para aqueles homens. E eles ficam a noite inteira ali batalhando e nada conseguem. Aleluia. E aí chega Jesus, aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, compadece meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos. Eu te apresentei, eu apresentei eles, aqueles que vivem contigo. Aqueles que têm o Senhor do lado deles. Mas eles não puderam curá-lo. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivos nós não podemos expulsá-los? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez de vossa fé. Depois ele continua: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Aleluia. Eu vou dar uma arma para vocês agora. Porque as pessoas vão demandar. A hora da guerra vai chegar. A hora da guerra vai chegar. Mas eles não tinham oração e jejum ainda. Aleluia. Eles não tinham oração e jejum ainda. Irmãos, é na hora do combate. É na hora do desafio que o mundo confere. O que é a essência de uma igreja? O que é a essência de uma família? Mateus 5, versículo 13 nos diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A pessoa olha ali, é sal. Passa a mão, é sal. Olha com atenção, é sal. É claro que é sal. Aleluia. Mas vai chegar o dia em que aquela pessoa vai ter que provar aquele sal. E quando ela provar, ela vai ver que não é sal coisa alguma. Coisa nenhuma.
E a Bíblia diz que quando o sal se torna insípido, ele não serve para mais nada. Ele não serve. Ele só serve para ser pisado pelos homens. Aleluia. O mundo olha para a igreja, irmãos. E o que o mundo espera da igreja? O mundo espera da igreja pessoas honestas. O mundo espera da igreja pessoas que tenham um atributo espiritual superior. O mundo olha para a igreja e espera da igreja alguém que tenha manifestação da presença de Deus, dos dons de Deus. Aleluia. Enquanto eles estão olhando de fora, qualquer igreja serve. Mas quando chegar a hora da guerra, eles vão querer sentir o sabor da igreja. E é isso que muitas vezes tem acontecido. Quando o mundo vai provar a igreja, eu preciso de algo de Deus, ele prova aquele negócio, passa na língua, uau! Isso aqui não é sal. Isso aqui parece sal, mas não é. O que eu quero com esse negócio que parece sal, mas não tem nada de sal? Querem uma posição de sal, mas não são sal. E a Bíblia diz, irmãos, que não serve para mais nada aquele sal. O mundo olha para aquele sal falsificado e despreza. Mas como se era igreja? Mas como se tinha Deus? Se tinha palavra? Falava em oração, falava em jejum. Agora, qual era a posição deles em relação a tudo isso? Qual é a posição nossa em relação a tudo isso, irmãos? Que Deus tem nos dado? E o que nós temos feito com isso? Oh, aleluia, nós temos, irmãos, na medida que as oportunidades aparecem, batido nisso, nós precisamos ter uma rotina espiritual em casa. Quanto tempo de oração você tem orado na sua casa por dia? Quantos dias de jejum você tem tirado? Aleluia, nós temos a arma. Deus colocou em nossa mão. Deus colocou em nossa tenda. Aleluia. Mateus 12:33 nos diz: ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore mau e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. E lá estão os filhos de Eli, com a arca nos ombros, orgulhosos. Aleluia. Carregando uma religiosidade morta. Tanta coisa que Deus deu para eles, tanta coisa que estava à disposição deles. Olha só, irmãos, o temor que estava na mente daquele povo dos filisteus diante do que Deus já tinha feito por meio de Israel. Mas naquele momento era só religiosidade, era só uma aparência. Aleluia. E a Bíblia nos mostra então que religiosidade, irmãos, não tem força alguma contra a ação do diabo, contra a ação do homem. Religiosidade não serve para nada, não tem resultado algum. Aleluia, aleluia. Aqueles homens são mortos, e a mulher de Finéias, ela estava grávida. Quando aqueles homens, então, aquele homem que vem do campo de batalha chega em Siló, diz a palavra que ele conta a história do que aconteceu. E toda a cidade de Siló, irmãos, começa a chorar, começa a gritar.
E aquele grito chega até Eli, que estava no portão da cidade. E ele diz: o que está acontecendo? E aquele homem fala: o que eu falei ali, que o exército de Israel foi destruído, os teus filhos estão mortos e a arca da aliança foi tomada. Ele cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. A mulher de Finés, então, vem as dores do parto e ela tem à luz aquela criança e ela diz: o nome dela será Icabode, porque foi-se a glória de Israel. Aleluia. A glória tinha estado tão perto. A glória de Deus está tão perto da tua vida, irmão. Você sabe o caminho. A glória de Deus está perto. Está na sua casa. A arca está lá. Mas o que você tem feito com ela? Qual é o relacionamento que esta arca tem produzido na sua vida com Deus? Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira. Deus trouxe juízo para a família de Eli por causa disso. Ele disse: eu vou exterminar esta família, porque eles estavam com a arca. Deus tem colocado na sua casa. Deus tem colocado revelações ao teu alcance. Mas você não tem levado a sério isto. Você não tem levado a sério. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz então, irmãos, que a arca é tomada de Israel. Mas Deus, Ele não deixa de ser todo-poderoso. Ele tem nos escolhido, Ele tem escolhido a sua casa, Ele tem escolhido a sua família, Ele tem escolhido a nossa igreja. Agora, se alguém despreza a oportunidade que Ele dá, Ele não deixa de ser onipotente. Ele não deixa de se manifestar. E a Bíblia nos diz então que aquela arca é levada para Asdod, uma cidade filisteia. E lá aquela arca é colocada diante do Deus Dagon. Eles vão dizer: olha só, o nosso Deus Dagon nos deu a vitória, ele é superior ao Deus dos israelitas. Quando eles se acordam no outro dia, vão olhar, aquele ídolo está caído diante da arca. Aleluia. Ah, meus irmãos, é tão bom ver a operação de Deus, mas melhor do que só ver é nós vermos ela por meio de nossa vida, por meio de nossa casa, por meio de nossa igreja. E é isso que Deus quer.
Aleluia. 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 Aqueles homens levantam de novo aquele ídolo. Firmam ele diante da arca no outro dia. Aquele ídolo está caído de novo. As suas mãos, seus pés e seu pescoço estão cortados. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua procurando uma família para colocar na sua arca. O recanda ramachô, recanda ramachanda ramanarai. Eles levam aquela arca diante das pragas, dos tumores que se espalham na população. Eles levam lá para Gate. Novamente a população começa a ter tumores. Eles levam então para Ecrom. A população começa a ter tumores também. Ratazanas por todos os lugares. Aleluia. E o povo de Ecrom disse: por favor, tirem essa arca do Deus de Israel do meio de nós. Aleluia. A arca de Deus é juízo para quem não quer saber dela. Aleluia. Ela é bênção para quem quer, mas para quem não quer é juízo. E aquele povo conseguiu ver isso, começou a entender o poder do Deus de Israel. Começou a levar a sério a presença de Deus e disse: por favor, leve essa arca para outro lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Aquela arca fica 7 meses no meio dos filisteus. Eles não suportam. Eles não aguentam a mão de Deus sobre aquele povo. Eles não aguentam a mão de Deus sobre eles. Aleluia. E um dia eles fazem assim: eu vou fazer uma prova. Se é Deus mesmo que está nos afligindo, e se é para nós devolvermos essa arca preciosa, de ouro, maciço, propiciatório ouro, coberta de ouro na parte de madeira, nós vamos amarrar 2 vacas com crias numa carreta e colocar a arca em cima dessa carreta. Uma vaca com cria, quem é do interior sabe aí, né? Ela grita para ficar junto com o terneiro, e o terneiro grita para ficar junto com ela. Eles não querem se afastar. Mas aquilo ali foi um sinal, e quando eles colocaram aqueles animais, eles começaram a gritar e correr para em direção a Israel. Aleluia. E foram lá até Bet-Semes, uma cidade que havia sido dada aos levitas. E lá então, naquela cidade de Bet-Semes, milhares de pessoas começam a olhar com curiosidade para dentro da arca, sem reverência, sem entender o que Deus estava fazendo ali. E foram morrendo, milhares de pessoas morrendo. Aleluia. Até que eles levam para uma casa na cidade chamada Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E sabe o que eles fazem lá, irmãos? Eles consagram um homem chamado Eleazar. Aleluia. Agora a gente vai fazer diferente. Nós vamos consagrar o meu filho chamado Eleazar. Ele vai ser um homem consagrado. E ele vai cuidar da arca. Aleluia. E ali, irmãos, aquela arca fica durante 20 anos. 20 anos. Deixa ela lá. Lá tem um homem consagrado cuidando dela. Passa-se o tempo. Aleluia. Oh, irmãos, como Deus se agrada
quando ele encontra alguém consagrado para cuidar da sua arca. Aleluia, passa-se o tempo. Chega o momento em que Davi assume o trono de Israel. Aí quando Davi assume o trono de Israel, vem ao coração dele, nós vamos trazer a arca lá de Kiriat Jearim. Vamos trazer a arca, vamos construir aqui uma tenda, aqui na cidade de Davi. E lá, irmãos, eles trazem aquela arca num carro de boi, não era como Deus queria. Aleluia, e aquela arca vai sendo trazida no carro de boi, que os bois tropeçam, e aí um dos filhos de Abinadab, Uzá, vai lá e toca na arca de qualquer jeito, para segurar a arca, para ela não cair, e morre. Aí o Davi fica tão triste com aquilo, aleluia, que ele diz assim, ó, para com tudo, para. Esse nome vai se chamar agora Pérez Uzá, porque é lugar de morte do Uzá. E agora, nós vamos deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Aleluia. Aleluia. Por que a arca foi tomada de Israel, irmãos? Porque é uma família responsável pelo lugar onde ela estava. Não levou ela a sério. Não aproveitou a oportunidade. Deus não se manifestava naquela arca tão preciosa. Mas agora Deus encontrou a família de um homem chamado Obed-edom. E Davi, então, irmãos, inspirado por Deus, ele deixa a arca na casa daquela família. E passou-se o tempo, passou-se uma semana, 2 semanas, aconteceu alguma coisa ruim lá? Não, é só coisa boa. Alguém morreu lá? Não, estão cada vez mais fortes. Oh, aleluia, que coisa preciosa é a presença de Deus. Aleluia, quando o mundo começa a olhar para uma família que tem a arca e sabe tratar a arca como ela tem que ser tratada, ela começa a olhar, começa a ver, opa, tem coisa boa lá dentro. Deus se manifesta naquele lugar, isso aí é de verdade, aquela família é de verdade. Família dá certo, orar dá certo, eles jejuam, eles oram, e olha só, tem poder de Deus mesmo. Aleluia, estavam lá, irmãos, na casinha deles, meio isolados lá, longe da capital, como diz no interior, longe da cidade grande, longe da capital. Aleluia, mas Deus começou a se manifestar naquela família, e um dia chegou alguém assim para Davi e disse, segundo Samuel 6,12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Oh, aleluia. Quando nós cuidamos da arca, irmãos, quando nós temos um relacionamento com a arca, quando a lâmpada está acesa por amor desta aliança, Deus começa a nos abençoar. Aí Deus, a Bíblia diz que Davi ouviu aquilo ali, e continua o versículo dizendo, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Aleluia, aleluia, por uma família a arca saiu, mas por outra família a arca voltou. Aleluia, vamos trazer a arca de volta para o nosso reino, ela dá certo. Que coisa maravilhosa, é uma família que tem a arca, nossa cidade tem que ter essa arca. Aleluia, leve a sério, meu irmão. Aleluia, você que quer ter essa arca na sua vida, você que quer cuidar dessa arca, coloque-se em pé agora, nós vamos estar orando.
Você quer cuidar. Você tinha arca, mas até que você foi tão relaxado com esta arca. Você foi tão relaxado com esta lâmpada que Deus colocou na tua casa. Mas a partir de hoje, leve a sério isto. Aleluia, leve a sério. Não seja como a casa de Eli, seja como a casa de Obed-edom. E as pessoas vão olhar para a sua casa e vão dizer: eu quero Deus para a minha vida. Eu quero conhecer Deus como esta mulher, como este homem, como esta família conhecem. Eu quero ter essa experiência poderosa com Deus na minha vida. Aleluia, se você quer isso para a sua família, para a sua casa, passe aqui à frente, agora nós vamos estar orando. Aleluia, a partir de hoje você quer levar a sério isto. Aleluia, um propósito com Deus, sinceridade com Deus, rotina com Deus. Aleluia, fazer parte desta aliança, não somente ter uma religiosidade, mas ter comunhão com Deus. Saber aproveitar esta oportunidade que Deus tem colocado nas tuas mãos, tem colocado na sua vida. Aleluia, aleluia. Convidar o pastor Paulo Roberto a passar aqui, estará orando juntamente conosco. Aleluia, você passe aqui à frente agora, isto vai passando, vai passando. Aleluia, aleluia, aleluia. Estabeleça no seu coração este compromisso com Deus, irmãos, este compromisso com Deus. Eu quero agora estar com a arca de verdade da minha casa. Eu quero estabelecer a comunhão com Deus no meu lar. Eu quero agora de verdade isto. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida nesta noite. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando, a luz dele está acesa. A lâmpada do Senhor está acesa neste lugar e vai atingir a tua casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio que mais pessoas podem vir aqui para frente. Nós vamos aguardar, porque é uma oportunidade extraordinária da parte de Deus. Saia do seu lugar, por favor, deixa a timidez, é a hora da bênção, é a hora da vitória. Esqueça a timidez, sai e vem rapidamente. Deus te trouxe aqui para fazer algo novo. Deus está falando conosco. Os obreiros ajudem, pastores, ajudem na oração, em nome de Jesus. Vem para cá rapidamente, aqui na frente, conforme temos aprendido com o nosso pastor Humberto. Venha correndo os obreiros aqui para orar pelas pessoas. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Deus maravilhoso, poderoso, eu estou aqui diante da tua palavra, Senhor, como todos os demais. O Senhor falou conosco, Pai, de uma maneira próxima, como um amigo fala com o seu semelhante. O Senhor nos deu um recado. O Senhor falou o que o Senhor quer. Meu Deus, o Senhor trouxe à luz a tua revelação, a tua verdade, de uma maneira límpida, clara. Todos nós entendemos, Pai, o teu recado. Oh, meu Pai, nesta noite, Senhor, o Senhor que é manso, o Senhor que é humilde, o Senhor que a sua essência é amor, falou mais uma vez conosco. Pai, o Senhor é insistente, de uma maneira carinhosa, o Senhor é bondoso. Em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Ah, meu Pai, eu enxergo aqui, Senhor, ratos mortos, em nome de Jesus Cristo. Começa a tirar o que não presta, a praga, aquilo que não serve, aquilo que não vem de Deus, em nome